Seção 11. Dos edifícios Disposições Gerais. Artigo 79. Consideram-se edifícios os prédios de mais de 2 pavimentos, de uso comercial ou residencial. Artigo 80. Os recuos dos edifícios poderão ser de qualquer grandeza, obedecidos os valores mínimos definidos em lei, tabela constante do anexo 2º. Artigo 81. O piso do pavimento térreo deverá estar situado no máximo 1,20 metros, 1,20 centímetros, acima da menor cota medida sobre o alinhamento predial. Artigo 82. Nos edifícios de uso público, será exigido o uso de rampa para pedestres, que permita ligação entre o logradouro público e o pavimento de acesso ao edifício. Artigo 83. Os edifícios poderão ter balanço acima do pavimento térreo, dentro da faixa de recuo, o qual poderá estender-se até o máximo de 1,20 metros, 1,20 centímetros, desde que destinado a sacadas, não ocupando área superior a 5% da área do pavimento. Artigo 84. Os edifícios poderão ser dotados de marquises, obedecidas as seguintes condições. Inciso 1. Serão sempre em balanço. Inciso 2. A face extrema do balanço deverá ficar dentro da faixa de recuo. Inciso 3. Ter altura mínima de 2,80 metros, 2,80 centímetros, dos passeios. Inciso 4. Deverão permitir escoamento de águas pluviais, exclusivamente para dentro dos limites dos edifícios, ou do lote. Inciso 5. Não prejudicarão a arborização e a iluminação pública. Artigo 85. Os edifícios cujos pisos de pavimento, a contar do nível do passeio, tenham altura superior a 9,50 metros, 9,50 centímetros, deverão, obrigatoriamente, ser servidos de elevadores. Parágrafo 1º. Não será considerado, para efeito desta altura, o último pavimento, quando este for de uso exclusivo do penúltimo ou destinado à área comum de lazer, serviço ou moradia do zelador. Parágrafo 2º. Os elevadores não poderão ser o único meio de acesso aos pavimentos superiores de qualquer edifício. Parágrafo 3º. Os elevadores deverão obedecer às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT, em vigor na ocasião da aprovação do projeto pela municipalidade, seja em relação a seu dimensionamento, instalação ou utilização. Parágrafo 4º. Quando o edifício tiver mais de 0,8 pavimentos, o número mínimo de elevadores será de 0,2. Parágrafo 4º. Quando o edifício tiver mais de 0,8 pavimentos tipo, o número mínimo de elevadores será de 0,2. Artigo 86. As escadas deverão atender às normas do Corpo de Bombeiros vigentes na ocasião da aprovação do projeto. Artigo 87. As instalações para telefones dos edifícios deverão seguir as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT, vigentes na ocasião da aprovação do projeto, bem como as exigências das concessionárias ou entidades administrativas respectivas. Parágrafo único. Todos os edifícios são obrigados a possuir tubulação para telefones, prevendo-se, no mínimo, uma tomada por unidade habitacional ou escritório. Artigo 88. Todos os edifícios com mais de 2 pavimentos deverão possuir instalações contra incêndio, de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT e do Corpo de Bombeiros, vigentes na ocasião da aprovação do projeto. Artigo 89. Será tolerada ventilação, nos compartimentos especificados nas tabelas, por meio de dutos horizontais ou chaminés de ventilação, ligados diretamente ao exterior, obedecidas as seguintes condições. Inciso 1º. Nas chaminés. Alínea A.
serem visíveis na base. A linha B. Permitirem a inscrição de um círculo de 0,70 metros, 70 centímetros, de diâmetro. A linha C. Terem revestimento interno liso. Inciso 2º. Nos dutos horizontais. A linha A. Terem a largura do compartimento a ser ventilado. A linha B. Terem altura mínima de 0,20 metros, 20 centímetros. A linha C. Terem comprimento máximo de 6,00 metros, 6 metros, exceto no caso de serem abertos nas duas extremidades, quando não haverá limitação para seu comprimento. Artigo 90. Os compartimentos dos edifícios poderão ser iluminados e ventilados mediante aberturas para áreas de iluminação e ventilação. Parágrafo 1º. As empenas que contenham aberturas de salas, quartos, estúdios, bibliotecas e ateliês são consideradas principais, e as áreas de iluminação e ventilação deverão obedecer às seguintes condições. Inciso 1º. Quando abertas. A linha A. O afastamento de qualquer vão da parede oposta deverá ser, no mínimo, de 1,50 metros, 1,50 centímetros. A linha B. Ter, no mínimo, área de 4,00 m2. A linha C. Permitir, ao nível de cada pavimento, em qualquer de seus pontos, a inscrição de um círculo, cujo diâmetro é dado pelas seguintes fórmulas. Vide publicação original. Inciso 2º. Quando fechadas. A linha A. O afastamento de qualquer vão da parede oposta deverá ser, no mínimo, de 1,50 metros, 1,50 centímetros. A linha B. Ter, no mínimo, área de 8,50 m2. A linha C. Permitir, ao nível de cada pavimento, em qualquer de seus pontos, a inscrição de um círculo, cujo diâmetro é dado pelas fórmulas 2. Vide publicação original. Parágrafo 2º. As empenas que contenham aberturas de vestíbulos, copas, cozinha, lavanderia, banheiro, corredores, quarto de empregada e antessalas, são consideradas secundárias, e as áreas de iluminação e ventilação deverão obedecer às seguintes condições. Inciso 1º. Quando abertas. A linha A. O afastamento de qualquer vão da parede oposta será, no mínimo, de 1,50 metros, 1,50 centímetros. A linha B. Ter, no mínimo, área de 3,00 m2. A linha C. Permitir, ao nível de cada pavimento, em qualquer de seus pontos, a inscrição de um círculo, cujo diâmetro é dado pelas fórmulas. Vide publicação original. Inciso 2º. Quando fechadas. A linha A. O afastamento de qualquer vão da parede oposta será, no mínimo, de 1,50 metros, 1,50 centímetros. A linha B. Ter, no mínimo, área de 6,00 m2. A linha C. Permitir, ao nível de cada pavimento, em qualquer dos seus pontos, a inscrição de um círculo, cujo diâmetro é dado pelas fórmulas. Vide publicação original.